Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Introdução. Minha jornada submarina começou em 2008, em Bolonha, uma cidade italiana que não é banhada pelo mar. Eu estava lá para uma feira de literatura infantil, logo antes da data prevista para o lançamento de A Batalha do Labirinto e The 39 Clues, O Labirinto dos Ossos. Em um jantar no porão de um restaurante com uns 14 figurões da Disney Publishing, o presidente da divisão se virou para mim e perguntou: Rick, tem alguma propriedade intelectual da Disney que você gostaria de usar como inspiração? Eu não hesitei em responder: 20.000 léguas submarinas. Levei mais de 12 anos antes de me sentir pronto para escrever este livro. Mas minha versão dessa história agora está em suas mãos. Quem é o Capitão Nemo? Não é o peixe do desenho animado. Se você não conhece o Capitão Nemo original, ele é um personagem criado pelo autor francês Jules Verne no século XIX. Verne escreveu sobre ele em 2 livros, 20.000 léguas submarinas, 1870, e A Ilha Misteriosa, 1875, nos quais Nemo comanda o submarino mais avançado do mundo, o Nautilus. O Capitão Nemo era esperto, culto, cortês e extremamente rico. Também era colérico, amargo e perigoso. Imagina uma combinação de Bruce Wayne, Tony Stark e Lex Luthor. Antes conhecido como Príncipe Dakar, Nemo lutou contra o governo colonial britânico na Índia. Em retaliação, os britânicos mataram sua esposa e seus filhos. Essa era a história de origem do supervilão, super-herói Dakar. Ele mudou o seu nome para Nemo, que em latim significa ninguém. Fãs de mitologia grega, esse era um easter egg ou uma referência a Odisseu, que disse ao cíclope Polifemo que seu nome era ninguém. Nemo dedicou o resto de sua vida a aterrorizar as forças coloniais europeias em alto mar, afundando e saqueando seus navios e fazendo-os temer o invencível monstro marinho que era o Nautilus. Quem não gostaria de ter esse tipo de poder? Quando eu era criança, sempre que mergulhava em um lago ou até em uma piscina, gostava de fingir que era o Capitão Nemo. Eu podia afundar navios inimigos impunemente, passear pelo mundo sem ser detectado, explorar profundezas nunca vistas, descobrir ruínas fabulosas e tesouros inestimáveis. Podia submergir para o meu reino secreto e nunca voltar ao mundo da superfície, que era meio horrível de qualquer forma. Quando enfim escrevi sobre Percy Jackson, filho de Poseidon, pode apostar que meus antigos sonhos sobre Capitão Nemo e o Nautilus foram grande parte do motivo para que Percy fosse um semideus do mar. Agora, sendo sincero, quando criança eu achava o ritmo dos livros de Jules Verne muito lento, mas gostava das edições ilustradas do meu tio e adorava assistir a versão cinematográfica da Disney de 20.000 léguas submarinas, mesmo as partes mais toscas em que o Kirk Douglas dançava e cantava e a lula gigante de borracha atacava o submarino. Só quando fiquei mais velho me dei conta de como as histórias originais são ricas e complexas. Nemo era ainda mais interessante do que eu imaginava, e comecei a vislumbrar pequenas aberturas na narrativa, espaços deixados por Verne para possíveis sequências. Por que o Capitão Nemo ainda é importante? Verne foi um dos primeiros escritores de ficção científica. No século XXI, pode ser difícil apreciar quanto suas ideias eram revolucionárias,
Mas Verne imaginou tecnologias que só viriam a existir centenas de anos depois. Um submarino com propulsão própria, que podia circunnavegar o mundo continuamente e nunca precisava atracar para se abastecer? Impossível. Em 1870, submarinos ainda eram invenções recentes que não inspiravam confiança. Latas de sardinha perigosas que tinham mais chance de explodir e matar todo mundo a bordo do que completar uma viagem em torno do planeta. Verne descreveu livros como A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse eu vou trazer. Numa época em que era impensável fazer essa viagem tão rápido. E Viagem ao Centro da Terra, descrevendo um feito que ainda está muito distante da tecnologia humana. Mas quem sabe um dia? As melhores ficções científicas moldam a forma como os seres humanos veem o futuro. Júlio Verne fez isso melhor do que qualquer outro. Lá atrás, no século XIX, sugeriu que poderia ser possível e os seres humanos responderam à altura. Quando as pessoas falam sobre a velocidade com que um avião ou um navio consegue dar um giro pelo globo, ainda usam A Volta ao Mundo em 80 Dias como referência. Em certo momento, 80 dias era um período incrivelmente curto para circunnavegar o planeta. Hoje em dia, podemos fazer a mesma viagem em menos de 8 horas de avião e em menos de 40 dias pelo mar. O livro A Viagem ao Centro da Terra inspirou gerações de espeleólogos a explorar sistemas de cavernas e incentivou geoengenheiros a descobrir como as camadas da Terra funcionam. O Capitão Nemo, por outro lado, fez com que refletíssemos sobre a importância dos oceanos para o futuro do planeta. Sabemos que a maior parte da Terra é coberta por água e que 80% dos oceanos ainda está inexplorado. Descobrir como usar o poder do mar e como viver com o poder do mar em face das mudanças climáticas pode ser crucial para a sobrevivência humana. Verne anteveu tudo isso em seus livros. Nemo e sua tripulação conseguem viver de forma autossuficiente, sem jamais tocar ferro firme. O mar dá conta de todas as suas necessidades. Em 20.000 léguas, Nemo diz a Aronnax que o Nautilus é inteiramente elétrico e tira toda a sua energia do oceano. Em A Ilha Misteriosa, Cyrus Harding especula que, quando o carvão acabar, os humanos descobrirão como extrair energia do hidrogênio abundante do oceano. Esse ainda é um objetivo que as pessoas estão tentando alcançar hoje, e é uma das razões pelas quais decidi que Nemo deve ter desvendado o segredo da fusão a frio. Em 20.000 léguas, a tripulação de Nemo usa armas elétricas de Leyden, que são mais eficazes e elegantes do que as armas normais. Elas têm uma riqueza quase ilimitada graças à pilhagem de muitos navios naufragados. Descobriram segredos da agricultura subaquática, então comida nunca é um problema. E o mais importante, eles têm liberdade. São independentes das leis de qualquer nação, podendo ir e vir como bem entenderem. Respondem apenas a Nemo. Se isso é uma coisa boa ou ruim, acho que depende do que você pensa sobre Nemo. A importância do mar, a importância de imaginar novos avanços tecnológicos, todas são grandes razões para ainda se ler Júlio Verne. Mas ainda há mais uma coisa fundamental a se considerar. Verne criou o Capitão Nemo como um príncipe indiano cujo povo sofreu sob o colonialismo europeu. Seu personagem explora temas que continuam sendo tão relevantes hoje quanto eram na época vitoriana. Como encontrar vozes e poder quando a sociedade nega esses privilégios? Como lutar contra a injustiça? Quem escreve os livros de história e decide quem são os mocinhos e os bandidos? Nemo é um fora da lei, um rebelde, um gênio, um cientista, um explorador, um pirata, um cavalheiro, um arcanjo da vingança. Ele é um cara complicado, o que o torna bem divertido de se ler. Eu era fascinado pela ideia de lançar seu legado para o século XXI e ver com que os seus descendentes estariam lidando tantos anos depois. O que você faria se tivesse o poder do Nautilus sob seu comando? Espero que a Filha das Profundezas
o inspire a pensar sobre suas próprias aventuras, assim como Júlio Verne me inspirou. Se prepare para mergulhar. Vamos fundo. Rick Riordan. Academia Harding Pencroft. Casa Golfinho. Comunicação, exploração, criptografia contra inteligência. Casa Tubarão. Comando, combate, sistemas de armas, logística. Casa Cefalopode. Engenharia, mecânica aplicada, inovação, sistemas de defesa. Casa Orca. Medicina, psicologia, educação, biologia marinha, memória comunal. A turma do segundo ano da Harding Pencroft. Golfinho. Ana Dakar, representante. Lee Ann Best. Virgil Esparza. Halima Nasser. Jack Wu. Tubarão. Gemini Twain, representante. Drew Cardenas. Cooper Dunn. Kia Jensen. Heloise McManus. Cefalopode. Tia Romero, representante. Robbie Barr. Nelinha da Silva. Meadow Newman. Kay Ramsey. Orca. Franklin Couch, representante. Esther Harding. Lindsay Huang. Rhys Morrow. Bridget Salter.